Para a questão, nós devemos calcular qual seria o número de elementos do domínio. Observe que, pelo enunciado, a nossa função ela vai de A em B. E esse conjunto A simboliza o domínio da função. Esse domínio, nós temos o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de elementos do domínio da nossa função, ele é 7. Existem 7 elementos no domínio da função. O conjunto imagem dessa função, a gente pode obter a partir do gráfico. Observe que a imagem associada ao 0, no nosso gráfico, é a nossa combinação 6, 0, e o nosso gráfico apresenta o resultado 1. Nós temos a imagem associada a 1, que é a nossa combinação 6, 1, e nesse gráfico nós temos o 6. A imagem associada ao 2, nós temos a combinação 6, 2, e gráfico nós temos o resultado 15. A imagem associada ao 3, pelo gráfico nós obtemos 20. A imagem associada ao 4, nós temos o 15. A imagem associada ao 5, nós temos o 6. E a imagem associada ao 6, nós temos o 1. Ou seja, nessa questão, o nosso conjunto imagem para a função, ele possui os elementos formados pelo 1, pelo 6, pelo 15 e pelo 20. Observe que o número de elementos da imagem é somente 4 e o número de elementos associados ao domínio é 7. Então ele pergunta para você no primeiro item: o número de elementos do domínio é inferior ao número de elementos da imagem? Não, 7 não é inferior a 4. Então o primeiro item, falso. Para o item 2, nós temos a combinação 6, 1 somada com a combinação 6, 2 menor que a combinação 6, 3 somada com a combinação 6, 6. Pelo enunciado, essa combinação simboliza a imagem associada ao x igual a 1. E para x igual a 1, essa imagem no gráfico nós obtemos 6. A imagem associada ao 2, nós encontramos 15. Ou você olha o gráfico ou você calcula. A nossa combinação 6, 1 representa o 6 fatorial dividido por 5 fatorial, 1 fatorial, chegando em 6. A combinação 6, 3 é a imagem associada ao 3. E a imagem associada ao 6, nós temos 1. Então, pelo item, ele afirma que 21 é menor que 21. E isso é falso. Então, o item 2, falso. No item 3, nós devemos desmembrar um cubo perfeito. Nós temos o cubo de 1 mais h. Para desmembrarmos esse cubo, nós temos o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ele pergunta se essa expressão ela é maior do que a expressão 1 mais a combinação 3, 0, mais a combinação 3, 1, h, mais a combinação 3, 2, h ao quadrado, mais a combinação 3, 3, h ao cubo. Cada uma dessas combinações podem ser determinadas a partir do gráfico. Calculando cada uma dessas combinações, a combinação 3, 0, nós temos 1, a combinação 3, 1, nós temos 3, a combinação 3, 2, nós temos 3, e a combinação 3, 3, nós temos 1. Então ele pergunta para você se a expressão dada pelo cubo de 1 mais h, se ela é maior que a expressão 1 mais 1 mais o 3h mais o 3h ao quadrado mais o h ao cubo. Veja que essa segunda parte, ela contém toda a primeira parte acrescida de uma unidade. Se você pega a primeira parte e soma uma unidade, ela não pode se tornar menor do que a anterior. Ou seja, o item é falso. O último item, nós temos o desenvolvimento da sexta potência de R mais H. O desenvolvimento binomial, ele depende do binomial 6, 0. Depois, nós temos o binomial 6, 1. Nós temos o binomial 6, 2.
o binomial 6,3, o nosso binomial 6,4, o binomial 6,5 e, por último, o nosso binomial 6,6. Nós temos o r à sexta, o h elevado a 0, o nosso r à quinta e o h elevado a 1, o r à quarta e o h ao quadrado, o r à terceira e o nosso h à terceira, o r ao quadrado e o h à quarta, o nosso r e o h à quinta e o nosso valor, que seria o r elevado a 0 e o h à sexta. Cada um desses binomiais representam a imagem associada à função. E essa imagem nós temos lá no gráfico. A imagem associada ao 0 vale 1, a imagem associada a 1 vale 6, a imagem associada ao 2 nós encontramos 15, a imagem associada ao 3 nós temos 20, associada ao 4 nós temos 15, associada ao 5 nós temos 6 e associada ao 6 nós temos 1. Observe que isso é exatamente o que está escrito no item, ou seja, item verdadeiro. A alternativa que satisfaz, existem 3 itens incorretos e um correto. Alternativa B.